A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo. E dando continuidade aos nossos tutoriais, hoje nós vamos estudar a lição número 13, que também é a última lição do terceiro trimestre. A lição é Os Dois Alicerces. Nós estamos estudando neste trimestre Sermão do Monte e foi escrita pelo Bispo Abner Ferreira. A coordenação nesse dia será da diaconisa Jane e será ministrada no dia 25 de 9 de 2022. Deixa eu só corrigir aqui. Tá, ok. Aí no tópico 1, a importância de ouvir e praticar a palavra. Esta parábola foi dada ao fim do Sermão da Montanha com a intenção de mostrar que nada adianta viver o evangelho superficial e sem raízes profundas. Mateus 7, 21. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Aí no item 1.1, entendendo a dimensão da parábola. Mateus e Lucas registram a parábola dos dois construtores, as quais Jesus conclui o sermão. Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aí em Lucas 6, de 46 a 49, diz: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O mestre emprega as parábolas para ensinar as verdades importantes sobre o reino. E parábolas é uma comparação, é o relato terrenal que ilustra uma verdade celestial. Tem virtudes de serem breves, fáceis de lembrar e parte de algo conhecido. A verdade central desta palavra é que a obediência é indispensável no discipulado. Aí o comentarista aqui, o comentarista aqui comenta, no reino do céu, ouvir as palavras do evangelho sem fazer o que é ordenado conduz à ruína espiritual. Contrapartida, o ouvir e fazer a obediência servem para a base para edificar uma vida capaz de suportar aqueles que todos os elementos permanecem de pé. Aí no tópico do comentarista, o autor aqui cita um novo comentário bíblico no Novo Testamento. A diferença dessas duas casas não está na aparência. O escriba e fariseu parecia tão justo quanto os herdeiros do reino. Mas a chave da questão é o fundamento. A casa edificada sobre a rocha é o exemplo de uma vida edificada em um relacionamento verdadeiro com Cristo. Marcos 16, 18. Pois também eu vos digo, tu és Pedro. Desculpe, não é Marcos, é Mateus, Pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão sobre ela. Aí em 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. 1 Pedro
capítulo 2, de 4 a 8. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para que Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também a Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para nós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi principal da esquina. E a pedra de tropeço e a rocha de escândalo para aquele que tropeça na palavra, sendo desobediente, para que também foram destinados. Essa aqui que eles dizem aqui, a pedra que foi a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta de esquina, é justamente Jesus Cristo. E passará pelo teste do juízo de Deus, mas a casa sobre areia não. 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade do dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aí no 14 diz aqui: se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aí no item 1.2, aquele que ouve e põe em prática. Aqui o autor argumenta que vivemos em uma cultura em que todos querem ser livres, cada um expressando o seu ponto de vista sobre o bem e o mal. Mas Deus deu a palavra por meio de Jesus Cristo para saber antecipadamente o que é agradável. Sendo assim, não basta ouvir a palavra, mas também colocam em prática. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. Em Mateus aqui 7, 25, 27, Jesus mostra o homem que constrói sua casa em cima de uma rocha, firme, e quando a tempestade, ou a inundação chega, sua estrutura não abala e nem pode derrubar. E o mesmo não acontece com aquela que constrói na areia e não os põe fundação. Aí no tópico do comentarista aqui, o autor cita Warren Best, que diz aqui, os dois construtores representam a vida de dois homens. Os dois usam os mesmos materiais e a mesma planta, e o mundo não vê diferença nas duas casas. O cristão verdadeiro fundamenta-se na rocha, Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A justiça não se fundamenta na igreja, no credo ou na mansidão, mas em Jesus Cristo, que morreu pelo crente. E o Filho de Deus prova-se por sua firmeza em meio às tempestades que o testam. O cristão verdadeiro prova-se na obediência a Cristo. Aí no item 1.3, a rocha e a areia. Deixa eu salvar aqui para não perder o que eu estou modificando. Nesse sermão, Jesus nos apresenta dois fundamentos. Rocha simboliza a pessoa de Cristo e constrói sobre a rocha, é construir sobre o fundamento de sua palavra. Areia
simboliza os ditames do mundo, uma vida guardada pela razão é fora dos preceitos divinos. Salmos 18:2. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmo 18, de 4 a 6. Tristeza de morte me cercam, e as torrentes de impiedade me assombram. Tristeza do inferno me cingiram, nos laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Deus, desde o templo, ouviu a minha voz aos seus ouvidos. Salmo 46, 1 a 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 1 Coríntios 3, de 10 a 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Mateus aqui 7, de 25 a 27, Jesus mostra o homem que constrói uma casa em cima de uma rocha firme, e quando a tempestade e a inundação chega, sua estrutura não abala e nem pode derrubá-la. O mesmo não acontece com aquela areia posta em fundação. Jesus deixa bem clara a importância do fundamento nas nossas vidas. A tempestade vem para ambos, a diferença está no alicerce. Né? E está aqui. No Mateus de... Opa, aqui está errado. Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui. Mateus 7, 27. Que diz: E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aí em Lucas 6,49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, o qual bateu o ímpeto e corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. E para terminar aqui, né, no tópico do comentarista, a vida cristã deve ser apoiada em Cristo, em tudo o que Ele é. O que irá garantir a nossa firmeza será a nossa união com Ele. Sem essa união, os nossos objetivos serão como areia movediça. A vida cristã apenas externa é como construir sobre a areia. O homem prudente edifica sobre a rocha e o tolo sobre a areia. Novamente aqui, Mateus 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqui ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, correram rios e assopraram vento, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Bem, aqui nós terminamos então o tópico
primeiro. Tá? Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, edificando de maneira correta. Até lá, se Deus assim permitir.